Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor. Mais um dia estou aqui para falar a palavra do Senhor. Que esta palavra possa entrar no coração de cada um de nós e que possamos, sim, viver a palavra do Senhor, fazendo a vontade de Deus. É assim que o nosso Deus quer, para a sua igreja, para o seu povo escolhido por Deus, porque assim a palavra do Senhor nos revela. E hoje, vamos abrir no livro de Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 21. A palavra do Senhor nos diz assim: Assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, segundo o homem espiritual, tenho prazer na lei de Deus. E Paulo está dizendo aqui, para a igreja de Roma, e hoje essas palavras também é para cada um de nós, que nós temos duas naturezas: a natureza carnal e a natureza espiritual, que Paulo chama de homem interior. Isto é uma pessoa que está em nós e predomina na nossa mente, que é o Espírito Santo do Senhor. Ele está em nós, ele habita em nós. Por isso que é tão necessário a gente alimentar o nosso espírito, através da palavra, através da oração, através dos louvores, e viver buscando a presença do Senhor cada dia mais. Viver fazendo e praticando a vontade do Senhor cada dia mais. Porque isto faz com que a gente alimente o nosso espírito e não a carne. Porque Paulo assim diz: assim encontro esta lei. Que lei? A lei do pecado. Aquela lei que nos afasta do Senhor. Aquela lei que nos faz praticar as vontades da carne. E ele diz: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque existe duas pessoas: a pessoa carnal e a pessoa espiritual. Porque a partir do momento que a gente ouve o Evangelho, que a gente crê no Evangelho, ali nós recebemos o Espírito Santo do Senhor. E conforme a nossa vida vai sendo conduzida pelo Espírito, nós vamos crescendo no Espírito. E se vamos dando ousadia, autoridade à carne, a carne vai crescendo. E cada dia que se passa, a gente vai voltando para trás para fazer o que a gente fazia antes. As coisas erradas, aquilo que não agrada ao Senhor. E quando chega no versículo, ele diz: porque segundo o homem interior, segundo o homem espiritual, tenho prazer na lei de Deus. Então todos nós, quando a gente estamos andando no Espírito, nós temos prazer na lei de Deus. Nós temos prazer em fazer a vontade de Deus. Esse é o nosso prazer. É fazer a vontade de Deus, é andar em espírito, é orar, é alegrar o nosso irmão, é conversar com o nosso irmão, é aconselhar o nosso irmão. É assim que a palavra do Senhor quer de cada um de nós. Então precisamos andar em espírito, fortalecendo o nosso espírito. Porque cada dia que fortalecemos o nosso espírito, nós temos mais prazer na lei de Deus. A lei de Deus, nesse mesmo capítulo 7, que Paulo vem falando da lei, Paulo vem falando dos conflitos. Quando chega no versículo 12, Paulo diz assim: assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então Paulo aqui está dizendo que a lei ela é santa, justa e boa. E a palavra também diz que a lei não é para os justos, mas sim para aqueles que são ímpios e para aqueles que são injustos. Porque a lei já está em nosso coração. Lá em Hebreus fala que a lei de Deus está em nosso coração, está em nossa mente. Por isso que a gente temos prazer em fazer a vontade de Deus. É prazeroso fazer a vontade de Deus. É prazeroso fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Então isso nos causa muito prazer, muita satisfação. Mas quando a gente faz algo que é a vontade da carne, isso nos causa tristeza. E é necessário que a gente se volte para o arrependimento. É necessário que a gente peça misericórdia ao Senhor. Para quê? Para que a gente não venha viver na carne. E no versículo 23, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim: mas vejo nos meus membros, vejo no meu corpo outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, que guerreando contra a lei dos meus pensamentos, a lei espiritual, a lei de Deus, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros, que está no meu corpo. Então é necessário que a gente não venha obedecer
a lei que está no nosso corpo, a lei que está nos causando morte. Porque se a gente continua praticando a vontade da carne, os desejos da carne, tudo aquilo que desagrada a Deus, a gente estamos caminhando para a morte. A gente estamos caminhando para as trevas. É necessário andar em espírito. Lá em Gálatas, capítulo 5, a palavra do Senhor diz assim, Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Então, quando a gente recebe o Espírito do Senhor, é necessário a gente viver e andar no Espírito. Para quê? Para que jamais a gente venha viver nesse conflito, fazendo os desejos da carne, praticando os desejos da carne. Porque muitas vezes a gente vai vir conflitos, perdas, aflições, mas que a gente não venha fazer o desejo da carne por causa dos conflitos, por causa das aflições, por causa das perdas e por causa das tribulações. Que todos nós passamos por essa situação. Tanto nós que somos cristãos, seguidores de Cristo, defensores da palavra da verdade, como aqueles também que não são. Passam por tribulações e por aflições e por perdas e por muitas tribulações. Mas nós, como cristãos, nós temos algo poderoso em nós. Nós sabemos que a mão de Deus nos guia. Nós sabemos que a mão de Deus está conosco, nos fortalecendo dia após dia. E temos confiança em Deus, que tudo vai passar de uma forma plena, de uma forma boa, porque a palavra do Senhor diz que tudo o que acontece em nossas vidas é para o nosso bem, para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Então isso é muito importante para nós cristãos, mesmo passando por dificuldades, mas a gente não venha ter vontade, por causa das aflições, por causa das tribulações, por causa das perdas, que a gente não venha ter vontade de fazer o desejo da carne. Porque quando chega aqui no versículo 24, Paulo começa a nos revelar que nós não podemos mais viver segundo a carne. E ele diz assim no versículo 24, ele diz, miserável homem que sou. Paulo, quando ele se refere, todo esse texto, a partir do versículo 15 até o versículo 23, ele se inclui para quê? Para explicar para aquele povo que não é necessário eles viver mais na carne, porque eles receberam o Espírito do Senhor. Então, eles precisam andar em Espírito. E quando chega aqui, Paulo diz assim, miserável homem que sou. Não porque Paulo andava na carne. Não era porque Paulo estava na carne. Paulo estava apenas explicando para aquele povo que aquele povo não poderia andar na carne. E hoje, da mesma forma, esse texto está aqui, não é para que a gente, como cristão, que já recebemos o Espírito Santo do Senhor, a gente ande com vontade de fazer os desejos da carne. A vontade de mentir, a vontade de ir para o mundanismo, a vontade de se prostituir, a vontade da lascívia, a vontade da cobiça, a vontade da inveja. Não é isso que Paulo está dizendo que ele andava. Apenas ele está explicando. E aí ele se coloca como o autor para poder dar toda essa explicação para aquele povo. E ele diz, miserável homem que sou. Porque todo homem, toda mulher, todo jovem que vive praticando a vontade da carne, Paulo está dizendo que esta pessoa é um miserável. Paulo está dizendo que esta pessoa não vive debaixo do poderio do Senhor, mas sim do pecado, mas sim da morte, mas sim das trevas. Isto é o que Paulo está aqui revelando para cada um de nós. Por isso que ele exclama, miserável homem que sou. Todo homem que está debaixo do pecado, todo homem que está debaixo da lei, todo homem que não obedece à palavra do Senhor, Paulo está dizendo que é miserável. Então é essa a explicação que Paulo está dando para aquele povo. E ele continua dizendo assim, e agora ele vai fazer uma pergunta, quem me livrará do corpo desta morte? E ele diz, quem poderá me livrar do corpo desta morte? Quem poderá me livrar deste pecado? Quem pode me livrar desta situação que eu me encontro? Ele está se comparando com pessoas ímpias. Para quê? Para explicar o texto. Ele está se comparando com pessoas que andam na carne. Para quê? Para explicar o texto. Porque Paulo não pode colocar ninguém dentro desta situação. Só ele mesmo poderia se colocar. Paulo não poderia dizer, o irmão
a irmã. Não, ele tem de se colocar dentro desse texto para que ele venha dar uma explicação. Não que ele vivesse na carne, não que Paulo vivesse vivendo esse tormento, porque Paulo tinha o Espírito Santo, porque Paulo vivia para Deus. Então Paulo está aqui simplesmente entrando dentro desse contexto para dar uma explicação para aquele povo. E esta explicação hoje é para cada um de nós, para que a gente não viva mais na carne, porque a palavra diz que somos miseráveis quando a gente anda praticando a vontade da carne. Estamos debaixo do pecado, estamos em morte e precisamos viver em espírito e em verdade, como diz a palavra do Senhor. E ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? Quem pode nos livrar dessa situação tão difícil que o mundo inteiro se encontra, debaixo do pecado, debaixo da morte, fazendo os seus desejos, fazendo as suas vontades e acha que tudo isso é normal? Porque muitos dizem: Deus é bom, Deus é maravilhoso e Deus perdoa, com certeza. Deus perdoa, mas é necessário que a gente peça perdão e reconheça o nosso erro e a gente não viva mais na prática do nosso erro. É assim que Deus faz com cada um de nós. Porque se eu peço perdão a Deus, mas eu continuo na prática do pecado, então o meu arrependimento não está servindo, porque eu continuo da mesma forma. Eu me arrependo só da boca para fora, mas eu não me arrependo com atitudes. E Deus quer atitudes de cada um de nós que somos cristãos. Então Paulo diz: quem me livrará do corpo desta morte? Quem pode me livrar deste pecado, desta confusão mental, dessa situação que muitos se encontram? Paulo está querendo dizer isso para aquele povo, e esta palavra hoje é para cada um de nós, para que a gente entenda e compreenda que alguém veio para nos tirar desse tormento. Alguém veio para nos libertar desta carne pecaminosa, deste corpo pecaminoso. Alguém veio para isso. E este alguém é Jesus Cristo. E aqui ele começa a dizer no versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus que Deus mandou Jesus Cristo para nos libertar, para nos comprar, para nos salvar, para nos lavar com o seu sangue precioso. E aqui ele dá a resposta com uma grande exclamação. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Que maravilhoso que Jesus Cristo veio para nos libertar. E precisamos tomar posse da palavra, que estamos livres e libertos. E não podemos mais viver praticando a vontade da carne. Porque todo aquele que pratica a vontade da carne, a palavra está dizendo: miserável homem que sou. Por que miserável? Porque pratica a vontade da carne. Não tem domínio próprio. Não quer viver as vontades de Deus. Não quer renunciar ao seu eu. Quer viver para si próprio. Então esta pessoa se torna miserável, debaixo de morte, debaixo de destruição, debaixo de trevas, debaixo da lei de Deus. Porque a lei não é para os justos. A lei não é para aqueles que praticam a vontade do Senhor. A lei é para todos aqueles que não aceitam e que não fazem a vontade do Senhor, mesmo sabendo da verdade, mas continuam na prática do pecado. Não se arrependem. Não toma atitude de arrependimento. E assim a palavra diz que todos são miseráveis, porque não obedecem à lei do Senhor. E quando chega na segunda parte do versículo 25, ele diz: de maneira que eu de mim mesmo, na mente, sou escravo da lei de Deus. Eu mesmo, no Espírito Santo de Deus, o Espírito que Deus me deu, eu sou escravo de Deus. Eu amo fazer a vontade de Deus. Eu quero viver a lei de Deus. E isso é maravilhoso para cada um de nós. Porque quando a gente faz a vontade de Deus, Deus tem promessas na nossa vida. Deus nos ama. Deus reconhece, através de Jesus Cristo, que somos filhos de Deus. E estamos aqui defendendo a sua palavra. E estamos aqui defendendo aquilo que ele deixou na vida de cada um de nós. Que foi o seu evangelho, a sua palavra. E para a gente seguir a palavra do Senhor, é necessário que a gente negue a nossa vontade e o nosso querer e viva o querer do nosso Deus e do nosso Pai. E ele diz: mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Então quem vive segundo a carne é escravo da lei do pecado. Quem vive segundo a carne não pode agradar a Deus. Quem vive segundo a carne está debaixo de maldição, está debaixo da ira do Senhor. Porque é necessário
Que a gente viva em espírito fazendo a vontade do Senhor a cada dia que se passa, alimentando o nosso espírito e vivendo cada dia mais fazendo a vontade do nosso Deus. E lá no capítulo 8, a partir do versículo 5, diz assim, capítulo 8, versículo 5, diz assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então é necessário que a gente tome posse da palavra e possamos nos inclinar cada dia mais para as coisas do Espírito. Porque a carne, ela nos leva para a morte, para a destruição. Então Deus, quando nos escolheu, nos tirou do mundo, é para que a gente viva em espírito, porque assim Ele nos deu o seu Espírito. Não é mais para a gente viver segundo a carne. E a palavra diz: miserável todo aquele que anda segundo a carne. E no versículo 6 diz assim: pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. A inclinação do Espírito, ela nos dá paz. A inclinação do Espírito, ela nos dá vida. Vida eterna e vida em abundância. É assim que a palavra do Senhor nos revela. Tome posse da palavra, igreja abençoada do Senhor. Tome posse da palavra, igreja escolhida por Deus. Porque somos escolhidos por Deus. Não podemos mais viver na prática da carne, porque a carne nos leva para a morte, para a destruição. A carne nos leva para que Deus venha ter essa ira contra cada um de nós. Aqueles que andam na carne estão debaixo da ira do Senhor. Então precisamos andar em espírito, nos arrepender verdadeiramente. Mas se arrepender de que forma? Com atitudes. É viver em atitudes, não só em falar, eu estou arrependido, mas eu não me arrependo verdadeiramente com atitudes. Se arrepender só na boca, isso é muito fácil para todos nós. Mas a palavra do Senhor, ela não quer isso. É atitudes, é viver uma nova vida, é renegar a mim mesmo, me renegar. Não fazer a minha vontade, não fazer o meu querer. Porque a palavra diz que somos miseráveis. Todos aqueles que fazem a sua vontade, a vontade da carne, a minha vontade, o meu querer. É necessário eu renegar e viver no Espírito. Por quê? Porque o Espírito, ele é vida e paz. Então, quando estamos andando no Espírito, nós temos vida. Quando estamos andando no Espírito, nós temos paz interior. Nós temos paz na nossa mente, porque sabemos que estamos alinhados, conectados com o nosso Senhor Jesus Cristo. E como isso é grandioso, como isto é prazeroso, viver em espírito, viver fazendo a vontade de Deus, porque temos a certeza absoluta que estamos salvos e estamos andando pelo caminho correto, os caminhos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, vivendo para o Senhor. Como isso é importante na vida de todo cristão. Precisamos tomar posse da palavra e ter a certeza que não podemos mais viver praticando a vontade da carne e viver uma nova vida como a palavra do Senhor nos ensina. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus por esta excelente e maravilhosa palavra que Ele colocou no meu coração, para que eu possa falar para o povo abençoado do Senhor, para que cada dia mais a gente possamos viver em espírito e em verdade, como diz a sua palavra. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Deus amado, Deus Pai, Deus grandioso, Deus soberano. Pai, obrigado por esta palavra, por esta mensagem que o Senhor colocou no meu coração, Pai. E que muitos ouçam, e que muitos venham compreender e entender que não precisamos mais andar segundo a carne, mas sim segundo o Espírito, Pai, fazendo a Tua vontade e o Teu querer. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que todos nós que andamos em Espírito, nós temos vida e também temos paz. Porque temos a certeza que estamos fazendo a Tua vontade, Pai. Que todos, Senhor, compreenda a Tua palavra e possa viver em Espírito, para que possa ter paz na alma, no coração e na mente. Eu te agradeço, Senhor, por este dia, te agradeço por este momento e te agradeço, Senhor, por todos aqueles que vão ouvir esta palavra e assim te obedecer, em espírito e em verdade, como diz a tua palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.